Olá, meus amigos, irmãos de fé, companheiros de estudo bíblico, tenham todos um bom dia. E vamos a mais um vídeo. Esse é o nosso vídeo de hoje. Nós vamos focar no seguinte tema: o poder de Deus. É muito importante nós estudar um pouco sobre o poder de Deus, apesar de ser um assunto super conhecido de todos, né? Mas nem todos têm conhecimento do poder de Deus da maneira bíblica, da maneira que é, o que realmente representa e aonde que está a importância do poder de Deus na nossa vida. As pessoas que veem, entendem, conhecem o poder de Deus, mas às vezes de uma maneira superficial. E nós vamos ver a parte importante do poder de Deus operando em nossa vida, ok? Vamos lá então? E aí está na tua tela. Nós iniciamos por este texto aqui, Romanos capítulo 1, versículo 16. Veja o que diz ali. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. É outro tema, irmãos, que é preciso nós se aprofundar um pouquinho mais, porque a gente aprende muito superficialmente, assim, de um modo geral. A gente tem que entender bem o que é o poder de Deus, para nós não se jogar, como diz, se jogar de ponta cabeça no escuro, numa fé morta. Precisamos saber bem certinho a fé, o que ele é, como opera. Mas é tempo para um outro vídeo e uma outra oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, né? Hoje vamos focar no poder de Deus. Então nós vimos desse primeiro texto, o apóstolo Paulo dizendo assim, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Já tem muitos cristãos, né, que têm vergonha de falar de Jesus. Tem vergonha de falar do evangelho, vergonha de saber coisa. O apóstolo Paulo já era esse sujeito firme lá. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. E por que o apóstolo Paulo não se envergonhava do evangelho de Cristo? Porque o que ele confessa, porque é o poder de Deus. Então o apóstolo Paulo, longe dele de se envergonhar de Cristo, porque o que acontece? Ele, o apóstolo Paulo, ele entendia o poder de Deus. Para ele o poder de Deus não era uma coisa superficial. E poder de Deus para quê? Ele fala que para a salvação de todo aquele que crê. Não importa, né, se é judeu, se é grego, judeu ou israelenses. E grego é todas as outras nações, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França, Argentina, todos são colocados como gregos. Então não importa se a pessoa é um índio, né, lá do Amazonas, um índio lá americano, um africano ou brasileiro, quem for. Se essa pessoa crê no Evangelho de Cristo, quer dizer, ela crê no Evangelho de Cristo, vai crer no Senhor Jesus Cristo e vai ter o poder de Deus para a salvação pela fé do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício dele. Entende? Então aqui fala do poder de Deus para a salvação, que é o principal de todos. O poder de Deus para a salvação. O que mais que nós vemos aqui? Agora, para nós entender um pouco assim do poder de Deus, vamos ver os enganos que muitas pessoas vivem hoje. Claro, porque são ensinados assim. E aqueles que buscam nas escrituras, escutam outras pessoas, né, têm a mente aberta para o Evangelho, o que acontece? Vão descobrir aquelas, né, poder de Deus que são secundários e que são complementos, né? E vão se agarrar naquilo como principal. Veja, nós vimos um exemplo aqui dos próprios enviados do Senhor Jesus, no tempo que o Senhor Jesus estava aqui na terra, os seus discípulos, que ele enviou eles para curar enfermos, pregar o evangelho,
né? Pregar o evangelho do arrependimento, o evangelho do reino, no caso, né? E curar enfermos, expulsar demônio, enfim, o Senhor dotou ele de poder de Deus na vida deles. E daí eles voltaram, todos satisfeitos, todos sorridentes, Senhor, até os espíritos se sujeitavam a nós. Nós dominávamos sobre os espíritos malignos, eles eram obrigados a nós obedecer. Nós dava ordem para eles. Entende? Então Jesus Cristo, eu acredito que eles ficaram até um pouco decepcionados, porque estavam tão empolgados com, né, verem a cura instantânea, na hora, sim, as enfermidades abandonar as pessoas e ver os demônios sair queimando, né, ali daquelas possessões que tinha no corpo das pessoas. Então eles estavam maravilhados e crendo ali, vendo ali o poder de Deus. Mas Jesus meio que jogou um balde de água fria neles. Mas por quê? Porque eles acreditavam que era o máximo do poder de Deus, era expulsar demônio, curar enfermidade, aquelas coisas. E Jesus falou, não, tem uma coisa maior ainda do que isso, que é o poder de Deus. E daí Jesus falou para eles, não vos alegreis. Mas não vos alegreis. Eles terminaram de contar a história e Jesus falou, não se alegre por isso, né? Porque sois sujeitos aos espíritos. Então Jesus falou, não se alegre, porque os sujeitos se sujeitam a vocês, os espíritos. Mas se alegre. Veja que Jesus falou, não se alegre. E falou, se alegre. Não se alegre por causa dos demônios se sujeitarem, né, a vocês, de vocês curarem enfermidade, todas essas coisas, porque esses são sinais do poder de Deus. Agora, se alegrem antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aqui que está o importante e o máximo do poder de Deus, amados. A salvação, como nós vimos naquele versículo anterior. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Sabe por quê? Se você for ver aqui sobre expulsar demônios, curar enfermidade e outras coisas assim, se você pesquisar das escrituras, você vai ver que o Satanás faz coisas semelhantes. Agora eu quero ver Satanás está com o nome escrito lá nos céus, lá no livro da vida, desde a fundação da mulher. Aqui que está o poder de Deus. O poder de Deus, Satanás por ele gostaria de estar com o nome escrito lá, mas Deus não permitiu. Agora, eu e você que crê, nós, o corpo de Cristo, está com o nome escrito lá. Isso está acima, isso é poder de Deus, acima de curar enfermidade, acima de expulsar demônios, acima de qualquer coisa. Se você tem o Evangelho na tua vida, meu querido, tem o maior, o ápice do poder de Deus na tua vida. Entende? Então, nós vemos aqui que como muitas pessoas hoje correm atrás, se batem, lutam para adquirir o poder de Deus, para expulsar demônios, para curar enfermidades. Por quê? Para se colocar lá em cima. Oh, eu tenho o poder de Deus na minha vida, não chegue perto de mim. Como eu vi um pastor lá nos Gideões, todo esbravejando ali, né, a unção poderosa, entendeu? E um outro cidadão, coitado lá, simples, talvez querendo pegar um pouquinho daquela famosa unção ali dele, né? Tentou pôr a mão dele, não toque em mim, não põe a mão em mim, você não sabe do perigo que você está correndo, porque eu tô explodindo da unção e tal. Meu Jesus. Estava ali falando alguma coisa. O poder de Deus poderia estar todo nele se ele estava pregando na direção do Espírito Santo, se ele estava pregando o Evangelho que levava as pessoas a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso para o perdão dos pecados daqueles que creem, e que o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que está nos céus à direita do Pai. Se é esse evangelho que ele pregou, possivelmente ele estava
repleto do poder de Deus, mas qualquer pessoa podia tocar nele, podia encostar nele, que não ia ter problema nenhum, não ia ser queimado pela unção ou coisa parecida, percebe? Então é isso aqui, olha, as pessoas não corram atrás de busca de poder de Deus nessa espécie. Busca a salvação e você está buscando o poder de Deus. Busque, crê no Senhor Jesus que você está buscando o poder de Deus. E deixe os milagres por conta do Senhor. Ele decide para nós. Vamos a mais alguns versículos. Eu gosto dele. Tem gente que não gosta, que ler a Bíblia, qualquer um lê. Mas eu gosto de ler a Bíblia assim, meditando, que é para a gente entender. Para aqueles que gostam, que querem me acompanhar, que gostam desta maneira, vamos em frente. Tem vários versículos para nós ir comparando. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 e 21, veja o que diz ali. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha o poder de Deus aí. O poder de Deus aí é... Como que ele atua? Nós que somos salvos, o poder de Deus no Evangelho, o poder de Deus está no Evangelho para a salvação daqueles que creem. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, o poder de Deus atua na vida dos que creem no Senhor Jesus, dos que creem no Evangelho. O poder de Deus atua para a salvação. Já para aqueles que se julgam os sábios, os entendidos, que se julgam os melhores, o próprio poder de Deus atua, mas para a perdição daquelas pessoas, porque não aceitam, eles se acham mais sábios do que Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus é diferente da lógica humana. Ora, como que vai aceitar um rei? Jesus, o rei dos judeus, até colocaram a placa lá na cruz. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Como que você vai aceitar um rei que em vez de uma coroa de ouro é uma coroa de espinho que está sobre a cabeça dele? Que rei poderoso é esse que está pendurado numa cruz, lá sangrando, todo sujo, cuspido, coberto de sangue, de suor, de terra, de tudo? É o rei dos judeus. Para a lógica humana isso não tem fundamento. Mas as pessoas vão entender isso depois quando Jesus ressuscita, quando Jesus vai para a glória. Aí vão ver o que é o poder de Deus. Como o poder de Deus, amado, não é como é anunciado hoje. Que aquela pessoa lá põe a mão nos enfermos, enfermo daqui um mês, 2 é curado. Aquele que usava uma bengala, daí joga a bengala do lado e sai capengando lá, tudo manco. Não era assim. A cura que acontecia com Jesus e com os apóstolos, eles eram autorizados pelo Senhor Jesus, eles tinham poder de Deus para isso, eram curados instantaneamente as pessoas, o mal sumia e ia embora na hora. Eles não ficavam fazendo um telequete lá, uma luta livre com os demônios lá, meia hora, 1 hora, até suando, derramando suor. Eles simplesmente ordenavam que saísse e o mal ia embora. Percebe? Então, o poder de Deus está no Evangelho para a salvação daqueles que creem, como está para a perdição. Aqueles que se julgam sábios vão cada vez se afundando mais, vão cada vez mais se aproximando da sua perdição, né? Por quê? Porque na sabedoria humana as pessoas acharam ridícula a sabedoria de Deus. Desprezaram. Então a pregação do Evangelho, esta pregação autêntica, esse aqui para esses pregadores triunfalistas, que o poder de Deus significa riqueza, significa fama, significa fortuna, significa conquista, significa todo esse tipo de coisa. Coitado, esses estão crendo no poder de Deus, mas lá no mínimo
mínimo do poder de Deus e desprezando o principal, que é a salvação das suas almas. Seguindo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Portanto, veja aqui, portanto, não tem vergonha. Aqui primeiro apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. É o poder de Deus. Embora os outros não achem, os outros não vejam isso, eu sei que é. Agora aqui ele está dizendo, ele lá disse, eu não me envergonho, e aqui ele está dizendo para Timóteo, não tem vergonha do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Agora me diga, presta atenção aqui. Participa das aflições. Aflições. O que você ouve por aí? Participa das bênçãos. Receba hoje a tua cura, receba hoje a tua prosperidade, receba hoje a chave disso, a chave daquilo, não sei o que, papapá, você é um vencedor, você é um campeão, você crê, não sei o que. É isso que a Bíblia ensina. Participa das aflições do Evangelho, amados. Eu creio no que está escrito aqui, e é atrás disso que eu vou. Aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Como assim? Então, o poder de Deus é sofrimento no Evangelho? É exatamente isso. É aqui que está a sabedoria de Deus, que condena a sabedoria deste mundo. E as pessoas veem aquele que é um cristão fiel, que é um salvo, ele passando por agruras, passando por dificuldades, ele caminhando muitas vezes de joelho, gemendo, e ele vai até a morte, se precisa, e firme com o Senhor Jesus, firme na graça de Deus, e não desiste por nada. Ele está ali como que moído, como que arrebentado, mas está com aquele sorriso na sua face, está com aquela alegria, com aquele rosto alegre com as pessoas, como a própria Bíblia nos mostra. Mas como que pode a pessoa estar sofrendo, estar na situação, amadas? É porque é como o apóstolo Paulo, não tem visão deste mundo, essa visão curtinha de riquezas aqui, de saúde aqui, de não sei o que aqui. O que a gente tem a certeza aqui, amados, é que todas essas coisas vêm para o cristão e vêm com mais força ainda, porque Satanás está mais ativo para derrubar. Só que o poder de Deus na vida desta pessoa está mais forte ainda, para esta pessoa enfrentar as adversidades, enfrentar as coisas sabendo que daqui a um tempo a gente vai estar lá na glória. A gente vai estar desfrutando daquilo que Deus tem guardado para nós. E isso, amados, para o mundo que vê, diz, como que pode aquela pessoa lá, deve ser um louco, para estar vivendo desse jeito, uma vida dessa, e estar ainda satisfeito, parece que está tudo bem na vida. Percebe? Isso que é o poder de Deus, amado, isso que é o poder de Deus, é vencer o que parece invencível. A pessoa vai vencer. Mas vencer por quê? Porque não é a pessoa que vence, é o poder de Deus na vida, como nós vimos nos textos aí. Vamos lá. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Entende por que o cristão fiel, o cristão salvo, ele vai de joelho, ele vai engatinhando com o peso da dificuldade nesse mundo e ele não desiste? Porque é propósito de Deus, amado, é propósito de Deus que o incrédulo, aquele que busca riquezas, que busca saúde, que busca bem-estar nesta vida, fica assim, Deus, como que pode? Olha a situação que está vivendo aquela pessoa lá. E está firme, não desiste. E é aquela mesma pessoa, é o mesmo de sempre. Percebe? Então ali a pessoa começa a ver, às vezes até no próprio sofrimento daquela pessoa, começa a ver o poder de Deus operando ali. E é ali que o poder de Deus opera, porque é o que a palavra diz.
O apóstolo fraco, ele diz que ele se gloriava nas suas fraquezas, porque quando estava fraco, aí é que ele estava forte. Por quê? Porque quando estava tudo bem, ele estava na sua força. Na sua força que termina aqui, que se acaba ligeiro. Mas quando ele estava fraco, ele via a resistência acima do poder humano, ele via a sua resistência sendo vencida, sendo superada a todas as dificuldades, não pela sua força, mas pela força de Deus, pelo poder de Deus. Entende, amado? Eu prefiro muito mais ficar com o que a Bíblia ensina, passar as minhas dificuldades glorificando a Deus, do que estar numa vida muito boa, muito tranquila. Aí quando soprar aquele vento forte, aquele vento mais quente, já derreter como margarina perto do fogo. Não adianta nada, sabe? Então sabemos que o poder de Deus ele se manifesta na fraqueza das pessoas e que é um propósito de Deus, porque para que o seu nome seja glorificado, seja engrandecido, que seja reconhecido o poder de Deus operando na vida da pessoa. É bênção para quem passa por esse vale. Porque quando sai lá na frente, aí sim sai campeão, sai vencedor. Mas que não espera ser vencedor aqui da maneira que ensino para ele. Veja bem, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos é mais uma coisa que interessante, irmão. Que a graça já foi dispensada para nós muito antes da gente nascer. Muito antes. É outra coisa que desmonta essas narrativas, essas pregações com narrativa de que nós escolhemos a salvação. Eu resolvi aceitar Jesus. Eu resolvi aceitar Jesus, agora eu vou aceitar Jesus. E porque eu resolvi, eu quis, entendi. Não é nada disso, veja bem, já estava predestinado, já estava antes dos séculos, já estava tudo determinado para a nossa vida. Então, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual mais poder de Deus aí, o qual aboliu a morte e trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Percebe agora por que o apóstolo Paulo explicou no começo lá que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque era o poder de Deus para a salvação daqueles que creem? Porque o diabo ele pode botar uma enfermidade numa pessoa. Pode chegar, por exemplo, que aqui não. A pessoa ele pode chegar aqui e colocar uma enfermidade na pessoa. E a pessoa está sofrendo, gemendo, e papapá. E daí aparece alguém lá que cura, que faz não sei o quê. E daí aquela pessoa que faz lá os benzimentos, enfim, o que faz lá. E aquele problema sai simplesmente o mesmo que trouxe o problema e colocou ali, mandou outro para vir ali e fazer ali as orações, o que fosse, e daí ele mesmo tira e daí a pessoa fica crendo, ai, maravilha, então, que bênção aquele homem, que mão abençoada, a dor saiu na hora, não sei o quê. Cuidado com essas coisas, irmãos, porque o maligno sabe colocar o mal e daí tirar o mal para enganar as pessoas, que um copo de água curou, que um sal ungido curou, que um lenço, uma meia, um grão de feijão, não sei o que lá, curou. Cuidado com isso aqui, porque o inimigo é astuto. E a pessoa vai tirar a sua atenção da fé em Deus, a sua atenção do poder de Deus para a salvação, para a saúde eterna com Cristo lá no céu. Lá não há choro, nem dor, nem pranto, não tem dor, não tem nada.
Então vale a pena passar as dores aqui, sabendo que depois lá não tem mais. Então a gente não precisa estar correndo atrás de cura, de bem-estar, esse tipo de coisa. Vamos viver aqui de acordo com o que Deus colocou para nós, sabendo, na certeza, suportando tudo, sabendo que nós estamos numa corrida, que é um prêmio que está lá no céu e que é lá que a nossa meta é nós alcançar. Percebe? Então, o inimigo, ele sabe fazer muitos milagres. Milagres, né? Agora, ele não consegue vencer a morte, amados. Ele é o príncipe da morte, ele traz a morte para a pessoa, mas ele não tira a morte de ninguém. E muito menos dá a vida eterna para alguém. Só Deus. Isso que eu falei, ó, as pessoas se apegam no poder de Deus, que é o poder de Deus, a cura, a libertação, tudo isso é poder de Deus, que pode operar na vida das pessoas sim, mas que não tem a importância que tem. É muito perigoso nós se apegar nesses poderes, vamos dizer assim, secundários de Deus e esquecer do principal do poder de Deus, que é a vida eterna que Ele tem para nós. E só Ele pode dar em Cristo Jesus. Não tem outro meio. Esse que Satanás não pode fazer. Percebe? Então, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, que o inimigo não pode fazer, não pode enganar, e trouxe a luz, trouxe para a luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. A vida eterna, a incorrupção, a imortalidade. Isso aqui é só Deus que pode fazer. Então, amados, quando nós pegamos o poder de Deus neste aspecto, os outros aspectos secundários, como a cura, a libertação, o bem-estar, enfim, aquilo que nós precisamos, Deus sabe que nós precisamos e Deus nos dá gratuitamente. Quando nós honramos o Senhor, crendo no seu poder, que só Ele tem, através de Jesus Cristo, de dar a vida eterna e a imortalidade para aqueles que creem. E isso acontece através do Evangelho, pelo Evangelho. O primeiro versículo que nós vimos, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Ó, a vida eterna, incorrupção e imortalidade pelo Evangelho. Entende a visão que o apóstolo Paulo tinha do poder do Evangelho, do poder de Deus que está no Evangelho? Nós vamos ver mais aqui um outro texto. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, né, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Poder de Deus. Poder de Deus. Não tem homem, não tem nada outro que tenha poder para aniquilar a morte e o diabo. Mais uma coisa, Hebreus, capítulo 2, versículo 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Esse aqui é o seguinte, a pessoa que crê no poder de Deus que está no Evangelho para a salvação, tem a libertação desse medo da morte. E a pessoa está sujeita à servidão, sujeita ao medo por toda a vida. Deus liberta através de Jesus Cristo pelo Evangelho. Bom, amados, até aqui nós vimos o verdadeiro poder de Deus, o poder que só Deus tem, através do Evangelho. Tão fácil, amado, através do Evangelho. Todo mundo tem Bíblia, é só nós pegar nossas Bíblias e estudar. E pôr o nosso coração ali para aprender da palavra de Deus, que nós vamos descobrindo as coisas essenciais, as coisas principais que nós precisamos aprender, e vamos aprendendo aquelas coisas secundárias que Deus vai nos honrando com aquelas coisas outras que nós precisamos. Percebe? Agora vamos ver aqui uns textos para você ver o perigo que as pessoas correm, que nem hoje vivem atrás dessas igrejas de prosperidade, dessa igreja de cura, libertação, dessa igreja que trocou
o evangelho da salvação por o evangelho da libertação, o evangelho da prosperidade, o evangelho do triunfalismo. Você é campeão, você é vencedor, nada vai poder com você, e blá 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 blá. Essas pessoas que vão atrás desse tipo de coisa, desse tipo de ser campeão, olha o perigo que corre nos versículos que nós vamos ver agora seguinte aqui. Os milagres do engano. Veja aqui nesta passagem aqui, lá no Antigo Testamento, o que aconteceu lá e que está sujeito a acontecer. Acontece, não é que está sujeito a acontecer, acontece porque no Novo Testamento mostra que aquelas pessoas que não se importam em ter conhecimento de Deus, que não se importam com o amor de Deus, com o sacrifício que o Senhor Jesus passou ali na cruz do Calvário para salvar o pior dos pecadores, essas pessoas que não se importam com isso, que vão atrás de bem-estar e desse evangelho fácil de hoje, o próprio Deus empurra de vez para o erro, para que sejam julgados e sejam condenados. Então vamos ao texto. Segundo Crônica, capítulo 18, o versículo do 19 a 22. Olha o que aconteceu aqui. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Veja que aqui Deus está dizendo que nós vamos mandar para arrebentar com o rei Acabe, para destruir com o rei Acabe, porque o rei Acabe era um rei tirano, que ele virava as costas para o Senhor, né? Um dizia dessa maneira e outro de outra maneira, quer dizer, parece que tinha uma reunião ali, tipo assembleia, onde se discutia a queda do rei Acabe, desse inimigo de Deus. Daí eu vejo o que aconteceu ali daquela reunião. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei o espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E o que o Senhor falou? O Senhor já prendeu ele aí? Não vai fazer isso. E disse o Senhor: tu o persuadirás e ainda prevalecerá. Sai e faz-o assim. Entende? Aquela reunião que estava ali, o Senhor estava ali. E tinha ali espíritos imundos ali. Mas por que o Senhor estava ali e tinha espíritos imundos? Porque tratava-se da queda daquele rei tirano. Daquele rei que dava mais valor para sua esposa e para os deuses, a luxúria dela, do que para o seu Deus, o Senhor. Então ele estava rejeitado pelo Senhor e ele ia cair. Ele ia cair na batalha, ia morrer e tudo mais. Então, nessa reunião, o Senhor dizia: quem que pode ir lá e enganar o Acabe? E um falava: eu faço assim, outro faço assim. E um chegou lá e falou: eu sei, como que eu vou enganar ele? O Senhor perguntou: o que você vai enganar? Eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Veja que astúcia. E o Senhor falou, tipo assim, beleza. Então, você vai fazer como você falou. E vai dar tudo certinho. Quer dizer, Deus aprovou aquilo que o espírito maligno ia fazer. Por quê? Porque era da vontade do Senhor, e o Senhor é soberano, e o Senhor sabe o que faz. Para os inimigos, Deus empurra ainda mais para o buraco. Daí o que aconteceu? Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Isso aqui, depois o profeta, né, Micaías, era o profeta Micaías aqui, que era o único profeta verdadeiro ali em Israel. O resto estava tudo corrompido, era tudo falso profeta. Né? Então, daí o profeta Micaías falou: olha, agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Quer dizer, o único profeta verdadeiro falou a verdade para o rei. Olha, tudo esse profetizarem que você gosta de ouvir,
Porque o que eu profetizo que é do Senhor, que é da boca do Senhor, você não gosta de ouvir, porque você é um adversário do nosso Deus, porque você não quer se curvar, você não quer ser obediente ao nosso Deus. Então você não gosta do que eu falo, você me rejeita, o que eu falo está rejeitando o próprio Deus, e agora o Senhor te rejeitou e permitiu que o Espírito viesse mentir para você através dos profetas, que você confia neles. Amados, não é isso que acontece hoje. Uma pessoa que fala a verdade do Evangelho, que fala se arrependa do teu mau caminho, que mostra o caminho que a pessoa está vivendo, porque o Espírito Santo, a pessoa nem sabe das vezes do que está passando na vida daquela pessoa, mas o Espírito Santo sabe e está falando através daquela palavra para aquela pessoa, mas a pessoa não gosta porque está mexendo com a ferida dele. Está falando que ele tem que endireitar os caminhos, ele não quer endireitar. Percebe? Então não prefere ouvir aqueles que dizem, tome a chave da vitória, hoje você vai receber, hoje Deus está te dando a chave da vitória, isso, aquilo. Pessoas gostam disso. Não gostam de repreensão. Mas a repreensão é para salvação. Veja aqui Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 ao 14, veja aqui milagres que não vêm de Deus. Eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz, olha esse, grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse. Está lembrado do versículo, da passagem anterior que nós vimos, onde aquele Espírito falou lá para o Senhor, eu sei, eu vou lá e tenho esta ideia. O Senhor falou, qual é a ideia? Você é o espírito de mentira. Lá na boca dos profetas deles, vou enganar ele. O Senhor vai, pode ir que você vai ter sucesso. Está aprovado. Assim, amado, Deus permite que venha um engano através de sinais como se fossem de Deus, como se fosse Deus que estivesse fazendo. Né? Veja sinais que ele foi permitido por quem? Por Deus. Que se fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem a imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então, amados, se você, meu amigo, amiga, o irmão, você, enfim, que está vendo este vídeo agora, se você é dessas pessoas que corre para essas igrejas triunfalistas aí, considere as palavras que você tem ouvido agora. Eu não digo que você acredita em mim, mas não acredita em mim, não acredita no outro lá também, e nenhum dos outros acredita no que está escrito na palavra de Deus. Busque lá, confira, confirme, e veja de onde que a verdade está vertendo para você. E não seja enganado com sinais que parecem ser de Deus e nem sempre são de Deus. Aqui está o problema, porque fica difícil, certos milagres, fica difícil de dizer foi Deus ou foi Satanás. Porque Satanás também é permitido a ele fazer coisas espantosas justamente para que os não crentes em Deus, aqueles que não têm o coração voltado para o Senhor, acreditem na mentira. Percebe? Então, fica aqui o alerta, cuidado, amada. Não vamos pôr milagres e movimentos diante da palavra de Deus, como se fosse tudo de Deus e tudo principal. Vamos primeiro conferir se é do Senhor ou não. Agora vamos para nós encerrando aqui o nosso estudo de hoje, olha, o propósito dos sinais. Esse aqui, o que é? Por que aconteceu os sinais?
que Jesus fez? Jesus curou, Jesus ressuscitou mortos, Jesus expulsou demônios, libertou pessoas. Jesus fez tanta coisa boa neste mundo, mostrando o poder de Deus operando na vida dele como um homem aqui nessa terra, como um ser humano. Né? Por quê? Porque tudo tem um propósito. Deus não faz as coisas à toa. Então veja, o propósito dos sinais. Agora veja aqui este texto, o que diz, e vamos então entender bem mais um pouco sobre os milagres, para nós saber, amados, nós saber se defender das coisas falsas que vem. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Veja bem, o que o apóstolo João escreveu aqui? Que aqueles sinais, as curas, ressurreição, libertação, tudo aquilo que Jesus fez, que está escrito ali, tem muito mais coisa que Jesus fez e não estão escritas na Bíblia. Não está ali. Os milagres que Jesus fez é muitíssimo mais. Mas foi pegado ali uns poucos milagres, ainda que é bastante para nós, né? Mas foi pegado uns poucos dos milagres, foi posto, não era nem para ser posto na Bíblia. Mas foi posto na Bíblia justamente com esse propósito, amado, de saber, para nós não ser enrolados com milagres e sinais, para nós saber por que aqueles milagres estão escritos. Como diz assim no versículo 31. Estes, veja que está falando de sinais, né? Jesus também operou em presença de muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estes que estão escritos, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Jesus, ele não veio assim para a igreja. Claro que ele é o principal ali da igreja, mas o objetivo da vinda do Senhor como um homem aqui neste mundo foi para os seus, os seus patrícios, os judeus. Entende? Então, os judeus, provavelmente, eles eram daquelas pessoas que, para eles acreditar que alguma coisa em Deus, tinha que acontecer milagres, tinha que acontecer alguns sinais, assim que eles pudessem crer que era realmente de Deus. Senão, eles não acreditavam. E veja, mesmo com os sinais que Jesus fez, ainda eles não acreditaram em Jesus, não creram, o crucificaram. Só que eles não creram, eles o crucificaram, o rejeitaram para a própria condenação deles, para eles serem julgados, porque não tem justificativa, porque não foi só a fala de Jesus, foi o que Jesus operou diante deles também. Então veja que esse milagre não tem o objetivo de ser feito propaganda, de ser feito coisa assim. Essas são coisas que Deus faz por amor das pessoas. Mas se você tem um problema, olha, hoje o que a gente mais vê nesses evangelhos de televisão é testemunho de pessoas que foi curadas. Ah, eu fui curado da Covid. Foi a oração do missionário, do pastor, do bispo, do não sei quem lá, foi a água que eu tomei, foi não sei o quê. Agora me diga uma coisa. Ali na televisão não aparece, mas a gente sabe, é só pesquisar, vai ver no meio das pessoas que foram curadas da Covid, quantas pessoas que não acreditam em Deus. Quantos ateus foram curados, não tomaram água ungida, não tomaram nada e foram curados. Mas entenda, aqueles testemunhos ali para dar ênfase, para o pessoal vir, é um chamariz para vir. Quando a Bíblia nos mostra que não é esse o objetivo das curas e dos milagres.
Era um sinal para o judeu que não cria. Na Bíblia está escrito assim, o próprio Jesus falou, bem-aventurados os que viram e creram. Tomé não creu, né? Teve que colocar o dedo ali na chaga, né? Do Senhor Jesus para crer. E o Senhor Jesus falou, bem-aventurados os que viram e creram. Mas mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Percebe? Então, para aquilo que é filho de Deus, aquilo que é salvo, não precisa de cura, de libertação, de não sei o que, para crer. Ele crê em Jesus, mesmo morrendo. Mesmo que esteja morrendo, porque ele crê na vida eterna, ele crê no poder de Deus maior, no ápice do poder de Deus, que é a salvação. Entende? Então, para aqueles que gostam de estar correndo atrás de milagres e atrás de ungidos, para trazer cura, amados, para si, para alguém da família, pelo amor de Deus, porque aquele super ungido lá tem acesso a Deus, você também tem. Se você crê, o véu no templo se rasgou de alto a baixo, dando acesso às pessoas, não apenas a determinados ungidos, mas a todos que creem. O caminho a Deus, pelo sangue, pela carne do Senhor Jesus, está aberto a todos os que creem, sem distinção. Percebe? Então, essas propagandas são chamariz para chamar a atenção das pessoas, não é nada mais que isso. E aqui muita gente que não olha muito, não dá muito valor para o sacrifício de Cristo, por o esforço, pelo amor de Deus, para a salvação, não foi para a cura, não foi para a libertação, foi para a salvação. A pessoa não dá muito valor para isso, fica dando cura, dando crédito a tudo que escuta a respeito de coisas naturais, de coisas neste mundo, de saúde, de dinheiro e de não sei o que mais. Está desprezando a Deus, amado. Então, finalizando aqui, não se deixe enganar. O poder de Deus no Evangelho consiste principalmente na perseverança, suportando as dificuldades até a volta do Senhor Jesus. E lembre-se, a recompensa do cristão é no céu e não aqui na terra. Ok? Aqui nós encerramos essa parte aqui. Vamos estar encerrando este vídeo também aqui, um pouco longo, mas para mim não tem problema. Eu não ligo muito para o tempo, eu ligo para o conteúdo daquilo que entra em nosso espírito. Esse que é o principal. Então, amados, vamos encerrar este vídeo lembrando o seguinte. Eu tenho assim, eu acredito assim, eu vejo dessa maneira, quero passar para vocês. Claro que vocês não são obrigados a crer da mesma maneira que eu, mas eu mostro como que eu creio. E se alguém achar que está certo e quiser, né, fazer da mesma maneira, ótimo. Deus é que sabe, né, todas as coisas. Mas eu vejo assim, amados, que o poder de Deus é principalmente para a salvação. Porque a salvação, a vida eterna, não tem quem dê, a não ser o próprio Deus através do sacrifício do Senhor Jesus. Então aqui mora o apogeu do poder de Deus. Tudo é poder de Deus, amado. Tudo. Se nós olharmos o ar que nós respiramos, tudo é poder de Deus. Mas nós temos que dar ênfase. Nós temos que olhar com carinho. É no poder de Deus, ali na cruz do Calvário, que o Senhor Jesus suportou. O que ele passou, amado, é indizível. Por amor de você, de mim, por amor de todos aqueles que creem. E nos deu o exemplo de como nós devemos suportar até o fim da nossa vida, amados. Aquilo que Deus determinar para nós. Se Deus nós encher de riqueza vindo dele, que bom. Nós vamos ter muito o que repartir com aqueles que não têm, né? Porque aquele que tem e sabe que tem pessoas sofrendo, está pecando. Não divide. E se Deus nos permite ser simples, a viver de uma maneira pobre, mas que nos dá força para ser honestos, e nos dá principalmente força para perseverar independente do que vem pela frente. Independente das dificuldades do dia a dia, do que for, como o Senhor Jesus falou, basta cada dia o seu mal, né?
Assim a gente tem aquele objetivo. Lá na glória, eu vou ser recompensado de tudo que eu passo aqui. E muito mais ainda Deus vai honrar a gente com coisas boas. E lá são eternos, amado. Tem muita gente que troca os prazeres eternos por prazeres, por minguinha, por picuia de prazeres aqui nesta vida, que é tão rápida como um vapor no bico de uma chaleira que aparece e desaparece daqui a pouco. Não é verdade? Então aqui eu acredito que a gente deixou claro, né, a respeito do poder de Deus, aonde que nós devemos focar. Devemos focar, amado, na hora que nós estiver passando dificuldade, nós lembrar desta palavra. É nessa hora que nós estamos passando dificuldade que o poder de Deus está operando, de estar nos sustentando, de estar nos mantendo e nos deixando mais forte ainda, e a nossa fé mais forte. E não só isso. Talvez, amados, para a salvação, cooperando, né, com o Senhor Jesus, na salvação daqueles que creem, mas que estão fracos na fé, ao verem, amados, a nossa força, ao verem o que nós suportamos e ver que daqui a pouco nós passamos por cima e estamos lá do outro lado daquele problema, que vencemos aquele problema com a fé em Deus. Então, assim as pessoas veem o poder de Deus em nossa vida, e as pessoas são incentivadas também a suportar. Por isso é que nós devemos de ter um bom testemunho sempre diante do Senhor, para que as pessoas vejam em nós, eu quero, amado, que as pessoas vejam em mim o poder de Deus, não expulsando o demônio, não pondo a mão sobre o enfermo e curando, não sobre outras tantas coisas, não tendo uma casa bonita, carro do ano, etc, tal, poderoso. Não, isso é poder desse mundo. Eu espero, amados, que as pessoas vejam o poder de Deus em mim, o verdadeiro poder de Deus. A fé em Jesus Cristo, a fé na salvação, até meu último suspiro, não importa como que seja, quando, onde, da maneira que for. O que importa é isso, é perseverar até o fim. Como os apóstolos, né? Veja bem, esses que pregam prosperidade, que pregam uma vida plena de alegria e felicidade hoje aqui na Terra, isso não condiz com o que os apóstolos passaram. Eles sofreram. A vida deles foi sofrimento até o último instante, até a morte. Mas por que, amado? Porque eles viam o prêmio, eles viam o galardão deles de longe, eles contemplavam. E assim que nós devemos de ter a nossa visão também a respeito do poder de Deus. Sabendo que o poder de Deus opera em tudo. Mas não vamos nos deixar levar por coisas que vêm à nossa vista. Vamos ser levados pela fé e não por vista, por coisas que nós vemos acontecer e se apoiar naquilo ali como o poder de Deus, quando às vezes é um poder que Deus permitiu até mesmo Satanás para engano. Percebe? Não nos deixamos enganar. Tá bom? Meus queridos e amados, a minha gratidão por vocês terem estado até agora comigo, minha gratidão a Deus em primeiro lugar, e a vocês que me acompanham, e compartilhem, amados, os meus vídeos, compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso, né, a isso aqui. A minha oração, que o Senhor te abençoe, te guarde, que a graça do Senhor Jesus seja abundante na tua vida, na tua família. Ore por mim também, para a minha família. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, amados. Até lá.